A menina feita de espinhos. Fabiane Ribeiro. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quarta parte. Com uma rosa. Capítulo 52. Na esquina onde tudo aconteceu, perto da rua de paralelepípedos, estufei o peito e andei de cabeça erguida. Nem podia acreditar que estava de volta àquele lugar em que senti meu mundo desabar anos atrás. Tudo era diferente agora. Greg me protegia e me incentivava conforme andava ao meu lado, porém eu mesma me sentia melhor. Me sentia maior, talvez maior do que eu era de fato. A cada passo, olhei para as pessoas ao meu redor, bem dentro de seus olhos. Claro, não eram as mesmas pessoas que me apedrejaram, mas eram parte do todo, e os olhares que me julgavam persistiam em cada canto. Havia um pouco de medo e receio em mim, não posso negar, mas os escondi bem no fundo da alma, e aproximei-me de quem cruzava meu caminho. A cada olhar de repulsa que me foi dirigido, estendi uma rosa. Eu havia tido aquela ideia na noite anterior, e, antes de descermos para a cidade, Greg ajudou-me a buscar inúmeras rosas no roseiral. Tantas quantas conseguíssemos carregar em cestas. Ofertei várias rosas e vários sorrisos, sentindo que a cada um deles, minha alma se tornava mais leve. Ninguém ousou dizer nada, nem uma palavra de agressão, e também nenhum agradecimento pela rosa. Na maioria das vezes, as pessoas receavam aceitar minha flor, mas acabavam aceitando por educação ou até por medo de que eu e meus espinhos os atacassem. Quando todas as cestas que eu e Greg carregávamos foram esvaziadas, senti o quanto havia mudado durante meus 2 anos de clausura. Não julgaria mais minha decisão de me afastar do mundo por um tempo. De alguma forma, eu precisei daquilo. Precisei recuar, para voltar agora mais forte e para ver tudo e todos de um novo ângulo. Cada uma de minhas ações, mesmo quando decidi pela reclusão, havia contribuído para eu me tornar mais forte. E agora eu estava entregando rosas às pessoas que um dia me arremessaram pedras. Eu havia desabrochado por completo. A sensação de voltar anos depois àquele lugar, e entregar, com as rosas, meu perdão silencioso àqueles que me apedrejaram, havia sido a melhor forma de limpar minha alma e reunir forças para caminhar cada vez mais de cabeça erguida. Para frente, e para longe. Era um ponto final de um capítulo triste do livro da minha vida. Um longo e doloroso momento de minha coleção que chegava ao fim. E, com aquela página virada, eu estava pronta para voltar a escrever sobre sonhos e momentos felizes. Fazer desenhos cada vez mais coloridos sobre os meus dias. Dei uma olhada ao redor. Aquela esquina, as pessoas que passavam por mim. Tudo ali era tão lindo. Por fim, já tendo cumprido a primeira missão do dia, Greg me direcionou até sua casa, e senti que 1000 borboletas voavam em meu estômago. Estava ansiosa para conhecer as pessoas que eram especiais para ele. Há momentos na vida que fazem tudo ter sentido e ter valido a pena. Eu ousaria dizer que vivi cada um dos meus dias para chegar naquele momento. Greg certamente já havia contado à sua família e amigos quem eu era. Como eu era. Ainda assim, mesmo sabendo de meus espinhos, as pessoas no geral costumam se assustar quando me veem pela primeira vez. Mas não aquelas pessoas. Eles amavam Greg e passaram a me amar também. Não senti medo ou repulsa em seus olhos. Uma certa curiosidade, sim, sem dúvida, mas aquelas pessoas me fizeram compreender por que Greg era tão especial. Seu lindo coração somado a uma família que o criara com a mente e o peito tão abertos fez com que ele se tornasse a pessoa certa para mim. Um rapaz capaz de amar acima das aparências. Todas as pessoas são complexas, têm infinitas camadas a serem exploradas, e jamais podem ser resumidas a uma palavra. Sei disso. Porém, se eu fosse obrigada a resumir os familiares de Greg, seus pais e irmãos e até alguns primos em apenas uma palavra, mesmo sabendo que jamais lhes faria justiça, eu escolheria humildade. Nos divertimos muito aquele dia na casa de Greg e, quando finalmente subimos de volta para o chalé, onde papai me esperava ansioso pelas novidades de meu dia na cidade, eu sentia que tudo valera a pena.
Sentia que tudo era fundamental, cada espinho que me recobria e cada gota de meu veneno. Se não havia no mundo amor sem dor, e isso é uma realidade, os espinhos eram os pedacinhos de dor que me separavam de amar Greg por completo. Eles sempre seriam. Mas eu não mais os odiava por isso. Sabia, mais que nunca, o quanto eles me tornavam quem eu era e o quanto me protegiam e me faziam especial. Há pessoas que parecem dormir o tempo todo em suas vidas, mesmo de olhos abertos. Elas só enxergam o que conseguem ou, talvez, o que querem. Cambaleiam pelo mundo. Pessoas que se arrastam do trabalho para a escola ou para casa. Que fazem compras às pressas e que conversam apenas por meio de e-mails e celulares. Pessoas que não têm tempo para um carinho e uma palavra amiga, e em cujos corações há apenas ideias jogadas e aprisionadas pela sociedade. Apenas preconceito. Não há espaço para que essas pessoas amem. Apenas espaço para que julguem. São pessoas que não estão acostumadas a darem abraços ou a abrirem seus corações. A aceitarem o diferente e acharem-no belo. A olharem dentro dos olhos de um estranho e compreenderem que ali existe uma alma frágil e cansada, mas que busca carinho e compreensão. Nem todos acordariam, mas eu havia acordado, não apenas para o amor, mas para as diferenças. Eu havia deixado de ser uma delas. Eu agora via as diferenças como força. E tudo aquilo que havia de diferente em mim me tornava linda, única e um ser humano completo, que aceita as falhas e que constrói a vida de mãos dadas a elas. Capítulo 53. Os meses que se seguiram foram absolutamente especiais. Greg foi me visitar todas as semanas, sem faltar uma sequer. Continuamos a fazer nossas caminhadas pela mata e a ler à beira do nosso lago. Também brincávamos com Joaquim e tomávamos chá com papai. Greg gostava especialmente quando ficávamos sentados sobre a grama, eu com meus papéis e guizes e ele me vendo desenhar. Eu ainda preferia desenhar na mesa de carvalho do porão devido à conexão com mamãe, mas abria exceções quando ele pedia e fazia alguns desenhos ao ar livre. Desculpe se eu cheguei um pouco atrasado, ele disse num desses momentos tão coloridos. Atrasado? Indaguei. Sim, eu tenho a sensação de que passei todo esse tempo à sua procura e que você esteve à minha espera. Talvez seja por isso que eu sempre mudava os locais em que ia acampar. Quando eu percebia que não era ali que você estava, eu continuava a mudar o destino, até encontrá-la aqui. Mas talvez você tivesse me encontrado antes se eu não tivesse passado 2 anos me escondendo do mundo. Sinto muito. Não, foi minha culpa. Eu que peço desculpas por não ter chegado mais cedo na sua vida. Mas agora temos a vida toda, eu disse, sentindo meu coração se reconfortar com aquele fato. Você está certa. E o que somos nós diante do amor? Não somos nada, ninguém é. Está acima de todas as compreensões. Certamente, cheguei quando estávamos prontos para nos encontrar. É que a sensação de que eu sentia sua falta antes de te conhecer é um pouco desconfortável. Eu sei que você fez falta em cada um dos meus dias até aquele momento em que a persegui pela mata com um taco de beisebol. Com um sorriso na face, continuei a desenhar com meu giz. Aquele era um bom dia para estar viva. E, com o tempo, descobri que todos os dias eram. Cada um deles se tornou um milagre para mim. Eu sabia que Greg me amava, e que não era apesar de eu ser diferente. Era justamente porque eu era diferente. Tudo que aprendi com seu amor iluminou meus dias. Continuei a trabalhar no roseiral, a cuidar de papai e Joaquim e a dividir o restante do meu tempo entre leituras, desenhos, caminhadas, costuras e momentos junto de Greg. Consegui me reacostumar com o mundo e com a vida. Ambos haviam me recebido de volta e de braços abertos. Não importava que não muito tempo atrás eu havia pensado e sentido que jamais voltaria a ser feliz. Nada tinha mudado. E, ao mesmo tempo, tudo tinha mudado. Capítulo 54. A menina que, assim como as roseiras, era feita de espinhos. Eu era aquela menina. Caminhei por entre as mudas que havia plantado mais cedo, segundo os comandos de Muriel.
Era uma bela tarde e eu sempre ansiava pelo pôr do sol visto do roseiral. O tom alaranjado combinava com as rosas vermelhas e preenchia minha visão com uma graça sem tamanho. Eu sempre gostei da cor vermelha e sua dualidade. O amor, o sangue que corre nas veias e celebra a vida. O sangue derramado que traz lágrimas e tristeza. Tudo é assim, vermelho por dentro. Tudo tem dois lados, dois significados, dois ou mais sentimentos envolvidos. Toda história de amor tem duas almas, e toda história de amor é como uma rosa, linda e formada por pétalas delicadas, assim como por espinhos. Espinhos que eu possuo. Pétalas vermelhas como aquelas que preenchiam minha visão. Meu romance com Greg ia tão bem que eu tinha medo daquela felicidade e temia que algo acontecesse e nos separasse. Se meus espinhos não eram suficientes para nos afastar, não queria nem pensar o que poderia ser. O vermelho, a se perder de vista ao meu redor, trazia-me tais pensamentos. Continuei a caminhar pelo roseiral. Estava fazendo um bom trabalho com as rosas. Eu realmente levava jeito para aquilo e não apenas Muriel, como vários de meus colegas, haviam me elogiado. Greg passou a alugar livros sobre técnicas diferentes de jardinagem e cultivo de flores na biblioteca da cidade e trazê-los para mim. Assim, voltei a estudar. Amava aprender cada vez mais sobre as flores e como torná-las ainda mais bonitas e saudáveis. Construir novos sonhos, ser paisagista. Levar cor, perfume e beleza à vida das pessoas. Enquanto pensava em tudo isso e em como realizaria meus novos sonhos, ouvi uma risada conhecida. Tão querida. Pela forma como meu coração disparou, eu soube o quanto senti saudades daquele riso. Corri para nosso cantinho, para o velho espaço que dividíamos anos atrás. Arfando, assim que cheguei àquele espaço nostálgico e após uma pequena corrida em meio às roseiras perseguindo a risada de que tanto gostava, indaguei. Mika. 7º ato. A distância de um toque. Capítulo 55. Houve um dia que me lembro muito bem. Um dia que, mesmo que não estivesse nublado, nas minhas lembranças era cinza. Posso até ver as nuvens carregadas revolvendo-se no céu quando penso naquela manhã de domingo em que eu me sentia tão viva antes de me deparar com a morte. Eu era apenas uma criança. Já testemunhara a morte de mamãe e, embora não pudesse me lembrar de absolutamente nada, afinal de contas, estava acabando de sair do seu ventre, que, por sinal, eu ferira fatalmente com meus espinhos, era como se eu já conhecesse a morte. Já havíamos tido contato, e ela jamais me deixara. Com um só toque eu a invocava. Ela vivia dentro de meus espinhos, em meu veneno. Porém, na ingenuidade feliz que possuímos quando somos crianças, eu não esperava encontrá-la naquela manhã. Papai e eu ainda vivíamos na cidade naquela ocasião, mas estávamos passando um fim de semana no chalé. Eu me lembro do vento agitado contra meus cabelos dourados, e como eu corria feliz de encontro a ele, dançando junto da brisa. Tentava alcançar uma borboleta monarca que, apressada, fugia de mim. Rindo e saltitando pelo gramado da clareira, perseguia minha amiguinha voadora, esquecendo-me de quem eu era por um breve instante. Esquecendo-me de que meu toque não era bem-vindo. Aumentei a velocidade da corrida e, para minha completa alegria, a borboleta monarca parou sobre a caixinha de correio, que ficava a alguns metros à frente do chalé. A floresta ao redor agitava-se com o vento e as inúmeras folhas sacolejavam. Pode ouvir o som de alguns grilos. Não sei se nada disso é real. O vento, a agitação, ou mesmo os grilos. Mas o que viria a seguir foi real, disso tenho certeza. Ofegante, alcancei a borboleta e, sem hesitar ou mesmo pensar, estiquei um dedo em sua direção. O som de minha gargalhada ecoou pela clareira quando minha maior alegria se concretizou e ela pousou em meu dedo. Exatamente na ponta de um espinho. Alguns instantes antes de cair morta no chão. Um de meus espinhos, pontudo e fino, perfurara seu corpo frágil e pequeno, levando-a para longe de mim para sempre. Sentei-me na grama e chorei muito.
Talvez cada lágrima representasse o medo que estava sentindo de mim mesma. Ou talvez eu percebesse, ainda tão jovem, que tudo aquilo que eu amava, eu nunca poderia ter. Deveria manter tudo o que era precioso distante de mim para assim os manter seguros. Muitos anos depois, lembrando-me daquela manhã cinzenta, continuo a pensar em como tudo o que é importante sempre estará à distância de um toque para mim. Pois essa é também a distância que nos separa da morte. Capítulo 56. Nunca foi assim com as flores. Embora elas também sejam seres vivos, sempre pude tocá-las. Descobri isso muito cedo. Contudo, não tenho lembranças tão vivas do dia em que toquei uma flor pela primeira vez. Eu nunca tocava nada vivo, exceto rosas. Pelo que me consta, sempre houve rosas na minha vida. É como se elas estivessem sempre ao meu redor e eu não me lembrasse da vida sem seus perfumes e espinhos. Porém, ao contrário da lembrança que tenho da borboleta monarca morrendo ao meu toque, não sei dizer como foi o dia em que toquei uma flor e ela não morreu também, justamente por não saber dizer como é viver sem as rosas. Os médicos nunca souberam explicar esse fenômeno. Aliás, eles têm muitas teorias, assim como a respeito dos meus espinhos em si. Mas eu não preciso de explicações científicas. As rosas e eu sempre nos demos bem porque somos semelhantes. E, para minha surpresa, eu podia tocar não apenas as rosas, minhas irmãs, como todos os tipos de plantas, embora devesse sempre tomar cuidado para não rasgar suas pétalas lindas e delicadas com as pontas finas de meus espinhos. O importante é que meu veneno não matava plantas. E isso me deixava ainda mais animada para iniciar meus estudos de paisagismo. Contudo, não podia deixar de pensar no momento em que corri pelo roseiral perseguindo Mika poucos dias atrás. Fazia anos que ele não me visitava e, por mais que eu quisesse explicações, também me culpava pelo nosso distanciamento. Afinal de contas, fui eu quem me fechara para o mundo. Perguntei-me quantas vezes ele foi até nosso cantinho preferido do roseiral e por quantas horas teria me esperado, desistindo mais tarde, ao perceber que eu realmente não viria. Ele era como um irmão caçula para mim. Provavelmente já não seria mais criança, agora que alguns anos haviam se passado, mas tenho certeza absoluta de que seria capaz de trazer sorriso ao meu rosto. Aquele danadinho foi minha única companhia, além de papai, na infância. Foi meu melhor amigo, na verdade, o melhor amigo que alguém pode querer. Jamais me esquecerei de seu sorriso sincero e de seus olhos miúdos. Eu sentia falta dele mais do que podia suportar. Apesar de Greg ter entrado em minha vida depois que perdi contato com Mika, é fácil perceber que um jamais substituirá o outro. São amores diferentes. Um amor jamais substitui o outro, porque o amor nunca vem para subtrair, tirar algo ou alguém de nós. O amor vem só para somar. E eu amava Greg e Mika de formas lindas e diferentes, e sentia muito que Mika já não fizesse parte dos meus dias. Contudo, podia jurar que era ele correndo pelo roseiral naquele fim de tarde alguns dias atrás. Eu ouvi sua risada e senti meu coração se encher de alegria ao sentir sua presença. Mas não seria possível. Se ele tivesse ido ao roseiral, por que fugira de mim? Por que não aparecera para conversarmos e matar as saudades? A única explicação que consegui encontrar é que não importa em que lugar do mundo ele esteja, está também no meu coração, bem pertinho de mim. É possível até senti-lo ou imaginá-lo a correr e sorrir por entre as flores e os espinhos. Isso não significa que eu deixaria de querer que ele voltasse. Mais que isso, eu ansiava pelo dia em que veria Mika novamente e sabia que, de alguma forma, isso aconteceria. Capítulo 57. A superfície do lago refletia nossas formas, assim como as milhares de folhas avermelhadas nas copas das árvores ao redor. As mesmas folhas que recobriam o solo. Eu havia finalmente levado papai ao Lago Vermelho. Era um local especial para mim e Greg, que eu quis dividir com mais alguém que amava.
Greg estava na cidade naqueles últimos dias, e nada seria melhor para espantar as saudades que eu sentia dele que ir até a margem de nosso lago, ler um pouco e conversar sobre a vida com meu pai. Papai, aliás, nunca tinha ido para aqueles lados da mata, e ficou maravilhado com a beleza e a calma dos arredores do lago. Era quase como um santuário, ele disse. Após um rápido lanche que tínhamos trazido em uma cesta e um pouco de leitura, finalmente fiz a pergunta que já queria fazer há alguns dias a papai. Você acha que ela iria gostar do Greg? Ela. Mamãe. Claramente ele não esperava que eu tocasse naquele assunto. Papai arregalou os olhos e inspirou profundamente, parecendo se virar para dentro de si mesmo e olhar para o fundo das suas memórias, como se elas fossem cenas de um filme. Cenas da história que ele havia vivido. Com certeza ela gostaria do Gregory, ele disse, por fim. Ele é um bom rapaz, e tenho certeza que Liliana iria gostar de quem faz a filha dela feliz. Obrigada, papai, isso significa muito. Ela era tão generosa. Percebi que minha pergunta havia acordado algo dentro de meu pai. Algo que ele não se permitia sentir há muito tempo. Nós quase não falamos dela, eu arrisquei dizer. Há um motivo para isso. Aliás, 2 motivos. E quais são eles, papai? O primeiro é que é muito doloroso falar sobre alguém que eu ainda amo tanto. Não há um só dia da minha vida em que não sinta falta dela. Evito falar de Liliana com você, filha, pois não gosto que você me veja chorar, e as lágrimas são inevitáveis. Eu penso nela sempre, mas às vezes é insuportável viver sabendo que ela se foi. Se eu não fosse como sou, ou melhor, se não tivesse nascido, ela ainda estaria aqui com você, e vocês seriam felizes. E esse é o segundo motivo pelo qual não falamos muito de sua mãe, Kate. Papai me pegou de surpresa com tal afirmação. Vendo as expressões assustadas em minha face, ele continuou a explicar. Você se lembra de muitos anos atrás, quando você estava quase entrando no seu retiro, e quis saber detalhes sobre a morte de sua mãe. Eu posso ter cometido o erro de lhe contar a verdade, filha, de dizer que sua mãe morreu no parto, pois... Ele pigarreou e tomou coragem para continuar a falar, pois os espinhos a machucaram. Os meus espinhos, eu a machuquei. Exato, e eu nunca quis ser um daqueles pais que mentem para os filhos. Posso ter errado, mas foi tentando acertar. Nunca quis esconder nada de você, ainda mais algo tão importante, envolvendo sua mãe. Mas eu também fiz e faço questão de dizer que você jamais deve se sentir culpada pelo que aconteceu. Se eu soubesse que se sentiria assim, eu não teria contado. Papai. Filha, eu te amo muito. Você é minha vida e eu não poderia pedir por uma filha melhor. O que aconteceu com sua mãe foi uma tragédia inevitável, da qual ninguém tem culpa. E é exatamente esse o segundo motivo de não falarmos tanto dela quanto deveríamos. Não gosto de vê-la sempre se sentindo culpada pela morte de sua mãe quando tocamos nesse assunto, Kate. Compreendendo e aceitando as razões de papai, eu disse para mim mesma que precisaria de um tempo para atender aquilo que ele me pedia. Eu prometo tentar, falei, prometo que vou fazer o possível para não me sentir culpada. E se eu cumprir minha promessa, você me promete falar mais dela. Apenas se isso não for deixá-lo muito triste, sei que as lembranças doem. Elas doem, filha, doem muito. Mas se é o seu desejo, eu enfrento qualquer tristeza para que você conheça mais a respeito da mulher maravilhosa que sua mãe era. Assim, passamos as 2 horas seguintes conversando sobre Liliana, minha mãe. Papai já me falara dela quando eu era pequena, e raras vezes depois que cresci e me tornei adolescente, mas nada foi como naquele dia à beira do Lago Vermelho. Ele me contou sobre a época em que namoraram e sobre como ela sempre foi companheira e carinhosa. Contou também sobre viagens que fizeram, passeios, e até sobre o dia em que a pediu em casamento. Atendendo meu pedido, ele contou novamente sobre sua morte, no dia em que nasci. Ouvi aquela história mais uma vez, mas de uma forma diferente.
Aquele era o jeito da vida me responder porque eu e papai nunca tivemos aquela conversa antes. Simplesmente porque aquele era o momento certo. Derramamos lágrimas durante várias partes do relato de papai, mas não pude deixar de sentir o imenso amor de mamãe, que deu sua vida pela minha e que me amou mais que tudo no mundo. É estranho não conhecer sua mãe, é como se houvesse sempre um abraço invisível ao seu redor. O amor materno nos acompanha, nos marca como tatuagem a vida toda. Sempre senti isso, e naquele dia em que papai falou sobre ela pela primeira vez sem rodeios, eu compreendi e aceitei muitas coisas, embora outras ainda fossem difíceis demais para meu coração. Mas eu aceitei o mais importante, eu devia tudo a ela. O ar que eu respirava e o sangue que corria nas minhas veias. Cada sorriso que abri e cada lágrima que eu derramei eram também dela. Assim como cada sentimento que havia em mim. Eu só existia porque uma mulher maravilhosa me trouxera ao mundo, me carregara em seu ventre e perdera sua vida em nome da minha. O amor dela estaria sempre tatuado em mim, envolvendo-me como um abraço a vida toda e encorajando-me a caminhar adiante. Sempre adiante, em seu nome. Gostaria de pegar na mão de papai naquele instante. Queria tanto poder abraçá-lo e dizer o quanto o amava. Mas se meus espinhos não permitiam tal aproximação, apenas cheguei o mais perto que pude e choramos juntos, mas também sorrimos. Um sorriso de resignação. Juntos, também fizemos uma prece, falando direto com mamãe, para que ela nos protegesse e guiasse. Foi um momento mágico, angelical, abençoado. Eu senti o amor de minha mãe ao nosso redor, em cada folha do chão e em cada gota do lago. Em cada dança suave do vento e em cada raio de sol que penetrava a copa das árvores e nos aquecia. Ela estava ali conosco. Minha família estava reunida, finalmente, e para que aquele momento chegasse bastou que eu abrisse meu coração e aceitasse que ela se fora para sempre, e que não era minha culpa. Naquele mesmo momento, em que sabia que ela estava ali, também aprendi que os amores nunca acabam e que as pessoas nunca partem. O que é de verdade sempre fica por perto. Sempre vive dentro de nós. Ela estava ali. Capítulo 58. No caminho de volta para o chalé, já mais relaxados e em paz, eu e papai falamos sobre amenidades, até que foi a vez de ele tocar em um assunto inusitado. Eu gostaria muito de saber como está aquele menino. Aquele que vivia bem distante, no leste da Europa e possuía espinhos como você. Lembro que você conversou com os pais dele pelo Skype, falei, juntando as recordações de quando era criança. Já falamos sobre isso uma vez também, eu me recordo. É realmente uma pena que, naquela época, eu era tímida e não quis conhecer luz, nem que fosse através da câmera. Sei que minha condição é rara, mas também sei que existem mais alguns casos no mundo. Eu daria tudo para poder conversar com alguém que também tem espinhos. É realmente uma pena que eu tenha perdido o contato com a família. Já faz tantos anos, e o garoto tinha quase a sua idade, deve estar um moço agora. Como será que é para ele lidar com os espinhos? Perguntei, mesmo que papai não pudesse me dar aquela resposta. Não sei, Kate, mas lembro que ele era uma criança bastante alegre. Você se lembra do nome dele? Não me lembro, sinto muito. Mas, ele parou de andar por um instante, e eu também interrompi a caminhada pela mata, acompanhando-o. Podia dizer por suas expressões que ele estava pensativo, acho que devo ter uma foto dele. De quando ele era criança, claro. Creio que os pais dele me enviaram para que eu mostrasse a você, já que você se escondia no quarto sempre que ouvia a palavra Skype. Como eu era estranha. Rindo, ele voltou a caminhar e disse: Às vezes crianças têm atitudes inexplicáveis, filha, é normal. Eu cheguei a ver aquele garoto pela câmera, porém também recebi a foto para mostrá-la a você. Não lembro se você não quis ver ou se eu me esqueci de mostrar. E sei também que não é a mesma coisa ver uma foto antiga, quando na verdade você queria conhecê-lo. Mas, mesmo assim, será importante ver a foto, papai. Pode ter certeza que me faria muito bem, caso você ainda a tenha.
Assim que chegarmos ao chalé, podemos procurar no computador, deve estar em alguma pasta antiga. Desculpe por não ter me lembrado de mostrar a foto a você na outra vez em que toquei nesse assunto. Tomara que ela ainda esteja em algum lugar. E foi isso o que fizemos. Após nosso agradável passeio e as horas especiais que dividimos à beira do Lago Vermelho, papai e eu nos sentamos em frente ao computador e reviramos todas as pastas. Havia um arquivo antigo de pesquisas sobre meus espinhos, que provavelmente papai fizera nos primeiros anos de minha vida. Junto das pesquisas, estava a foto do garotinho cuja família meu pai contatara muitos anos atrás. Assim que abrimos a foto e ela ocupou quase toda a tela do computador, assustei-me por alguns segundos. Uma coisa era me ver no espelho ou ver fotos de livros de medicina. Outra coisa completamente diferente era ver a foto de um garoto que tinha a mesma idade que eu e com quem meu pai falara. Aquilo tornava tudo tão real para mim. Era como se todas as minhas angústias pudessem ser sentidas por mais alguém no mundo. O garoto era, na foto, uma criança pequena e até um pouco gordinha. Seus espinhos eram pontudos e afiados e revestiam cada centímetro de seu corpo, assim como acontecia comigo. Não pude deixar de notar seu sorriso. Meu coração acelerou. Em seguida, reparei em seus olhos miúdos. Meu coração acelerou ainda mais e eu pensei que ele fosse levantar voo. Não acreditava no que meus olhos me contavam. Não podia ser. Papai, falei, quebrando o silêncio, precisamos entrar em contato com a família desse garoto. Por favor, é muito importante. Você não possui mais o e-mail deles ou o nome de usuário que eles utilizavam no Skype. Se tenho, deve estar anotado em algum documento dessas minhas pesquisas, Kat, nesta mesma pasta antiga do nosso computador. Pode deixar que eu procuro, papai, obrigada. Ele se afastou e fiquei um bom tempo abrindo os documentos que papai salvara durante suas pesquisas. Por um golpe certeiro do destino, encontrei o e-mail da família daquele garoto. Imediatamente, escrevi para eles: boa tarde. Espero que este e-mail encontre todos com saúde e vida plena. Desculpe invadir o espaço de vocês, mas era a única forma de entrar em contato e isso é muito importante. Possuo a mesma condição que seu filho, espinhos por toda a minha pele. Meu pai, Rubens, conversou com vocês algumas vezes anos atrás, e vocês até se viram na câmera do Skype. Na ocasião, eu era muito pequena e não dei valor ao quanto seria importante conhecer uma família que passa pelos mesmos dramas que nós. Entretanto, procurando pela foto que vocês enviaram ao meu pai, fiquei assustada ao perceber que eu o conheço, embora isso não possa ser real. Em todas as vezes que o vi, ele não possuía espinho algum. Além disso, vocês vivem no leste europeu, certo? É bem longe de minha casa. Agradeço a atenção e espero que possamos manter contato. Capítulo 59. Na primeira vez em que te vi, pensei que você fosse um porco-espinho gigante. Eu realmente me assustei, Greg falou, enquanto acende alguns incensos e os colocava sobre tocos que trouxera da mata até o redor de sua velha barraca. Acho que isso não é exatamente um problema, respondi, folheando, sem prestar atenção, um de seus livros sobre os benefícios de uma vida alternativa. Eles são animais lindos e inteligentes. E você seria o mais lindo e inteligente deles. Que romântico, falei com ironia. Sorrindo, ele veio ao meu encontro e abaixou-se para ficar da minha altura, pois eu estava sentada ao lado da barraca. Pode não ter sido muito romântico, admito, mas aqui está a verdade: eu amo cada um dos seus trejeitos e cada brilho por trás dos seus sorrisos. Cada fio dos seus cabelos, cada espinho sobre sua pele, a forma como respira, como pisca e como seus olhos sempre me dizem o que você está pensando. Certo, além de romântico incorrigível, você é capaz de ler mentes. Mentes não, capaz de ler seus olhos apenas. E o que estou pensando agora? Indaguei, olhando-o com um misto de desafio e brincadeira no olhar. Você está claramente preocupada, Kat.
Desde que cheguei da cidade e você veio me ajudar a arrumar o acampamento, vejo que há algo que não sai da sua cabeça. Isso não é tecnicamente saber o que estou pensando. Você está certa. É mais que isso, ele disse, gabando-se. É saber o que você está sentindo. Eu sou mesmo demais. Seu bobo. Estou certo, não estou. O que a preocupa, querida? Inspirei profundamente, tentando ganhar tempo. Não queria responder aquela pergunta. Estava tão confusa que não sabia nem se queria falar sobre aquilo. Não é nada, falei, dando de ombros. Você não vai se livrar dessa tão facilmente, mocinha. Desta vez, era Greg quem me encarava com ar de desafio. Está bem, finalmente cedi, fechando o livro em meu colo que estava folheando alguns instantes atrás. Quando eu era pequena havia um garotinho que brincava comigo nas roseiras, e eu me pergunto por que ele não vem mais me visitar. Você chegou a citá-lo algumas vezes em nossas conversas. Mika é o nome dele, certo? Mas agora, pela primeira vez, fiquei preocupado por você estar pensando tão profundamente nisso a ponto de estar com essa cara. Há alguma razão para eu sentir ciúmes? Pois confesso que acabei de sentir uma onda de ciúmes. Claro que não, isso é totalmente sem sentido. Ele era meu amigo de infância, mas desapareceu da minha vida anos atrás. Eu o amo como a um irmão, gostaria de saber o que aconteceu, apenas isso. Entendo. Bem, você não tem o telefone, o endereço ou qualquer outro contato dele. Eu ficaria feliz de acompanhá-la em uma visita. Essa é a parte estranha. Eu não sei onde ele vive, mas ontem, talvez, eu tenha encontrado sua família na internet. No leste da Europa. Isso é muito longe, Kat. A menos que ele vivesse nestas colinas quando era pequeno e agora tenha se mudado para a Europa. Faria sentido, mas meu pai teve contato com a família dele naquela época, e eles já viviam lá. Então talvez você esteja confundindo algo, querida. Sim, essa é a única explicação, falei em voz alta o que já repetira para mim mesma centenas de vezes desde o momento em que vira a foto de Mika coberto de espinhos como eu. Eu enviei um e-mail para os pais dele, espero que respondam em breve. E se eles responderem e houver uma forma de encontrarmos o Mika, conte comigo, Greg disse. Obrigada, você é maravilhoso. Em seguida, ele ligou seu velho rádio e por algumas horas ficamos ouvindo as músicas alegres de que ele tanto gostava. As mesmas que haviam me atraído para ele da primeira vez, conduzindo-me pela floresta até encontrá-lo, como se fosse meu destino final. Um porto seguro. Mas mesmo as músicas e a companhia perfeita de meu namorado não eram suficientes para desviar completamente meus pensamentos de Mika. Certamente ele não era o mesmo menino da foto. Não poderia ser. A época, a história toda, o contato que papai manteve com os pais daquele menino por um tempo, o local em que eles viviam, o fato de Mika não ter espinhos. Tudo provava que não se tratava da mesma pessoa. Ainda assim, porque eu não conseguia deixar de ver meu melhor amigo de infância através dos olhos miúdos e do sorriso sincero daquele garotinho da foto. Qual seria a conexão entre ambos? E por onde andaria Mika, afinal? Capítulo 60. Algumas semanas se passaram, e a resposta dos pais do menino feito de espinhos que vivia na Europa nunca veio. Não perdi as esperanças, porém, e estava animada com a aproximação do início do meu curso de paisagismo. Ansiava por conhecer novas pessoas. Mesmo que cada par de olhos que me vissem fossem mais um desafio, eu tinha aceitado e já não sentia tanto medo. Jamais deixaria que me apedrejassem ou machucassem novamente, em qualquer sentido. Como completei a maior parte dos meus estudos em casa, sentia um frio na barriga gostoso ao pensar em frequentar uma sala de aula novamente. Eu teria de levar meu acolchoado para me sentar na cadeira, assim como os dedais para fazer anotações. Isso provavelmente faria com que todos rissem da minha cara ainda mais, mas eu não me importava. Queria estudar, aprender, tocar nas flores, saber como trabalhar com elas.
Papai e Greg estavam mais nervosos que eu, foi até engraçado de se ver. Na noite anterior ao primeiro dia do curso, eu mal consegui dormir. Pulei da cama bem antes de o despertador tocar, sentindo-me apreensiva, mas de uma forma empolgante. Já havia deixado o material arrumado há uns 2 dias, bem como escolhera um novo vestido de seda, que eu fizera no início do mês com o lindo tecido que ganhara de aniversário do meu pai. Greg me acompanharia até o curso, na cidade, então precisaríamos sair de casa com certa antecedência. E foi um mundo novo. Aquele dia todo representou o início de uma nova fase da minha vida. Muitas mudanças estavam acontecendo desde o dia em que saíra do chalé e conhecera Greg na mata. Era como se eu tivesse dado um peteleco em uma peça de dominó e, em seguida, todas as outras peças que ainda permaneciam enfileiradas de pé também foram caindo. Uma a uma. A entrada de Greg em minha vida. A completa ausência de respostas sobre o Mika. A reabertura de minha relação com papai e o fato de que conversávamos sobre mamãe agora, sem medos. Passar a ver sua morte de outra forma, sentindo-me menos culpada, como prometera ao meu pai naquele dia à beira do lago. O trabalho no roseiral. O perdão silencioso que dei a Lolita. O dia em que desci para a cidade pela primeira vez após minha humilhação, entregando rosas às pessoas no mesmo local em que fui ferida, e que foi também o mesmo dia em que conheci e amei a família e os amigos do meu namorado. Sim, agora eu tinha um namorado. Às vezes pensava que era um sonho. Tudo mudara, e percebi que isso só acontecera porque eu mudara primeiro. Quando me enclausurei no chalé como uma lagarta no casulo, não sabia que precisaria de todo aquele tempo até que finalmente virasse uma borboleta e alçasse voo. Meus voos estavam cada vez mais altos e inesperados, e era como se a vida sorrisse para mim ao me ver voando. A única rosa a caminhar sobre a terra e capaz de realmente se apaixonar. Assim Greg me definia, e agora eu entendia o que aquilo significava. Eu me sentia como a rosa que finalmente desabrochara, e como a borboleta monarca que um dia matara com o meu veneno, mas que renascera para a vida e saíra de casa para voar. Capítulo 61. No fim da tarde, após meu primeiro dia de estudos de paisagismo, cheguei exausta e feliz ao chalé. Greg me acompanhara também no caminho de volta, e papai nos esperava com nossos chás e biscoitos preferidos. Até mesmo Joaquim, que estava solto no pasto da clareira, veio me receber. Ele parecia sentir o quanto eu estava feliz. Bom menino, falei, aproximando-me de meu cavalinho o máximo possível sem tocá-lo. Greg, papai e eu nos sentamos à mesa para aproveitar os biscoitos que papai mesmo assara, enquanto eles me bombardeavam com perguntas a respeito do curso. Eu tinha gostado bastante da professora, embora ainda fosse ter mais 2 professores diferentes ao longo do curso todo, e também tinha me sentido confortável na cadeira com meu acolchoado. Eu realmente senti que iria amar aqueles estudos. O prédio era lindo por dentro, decorado com flores de todas as espécies que se pode imaginar, e possuía estufas, canteiros e jardins para as aulas práticas dos alunos. Logo, eles chegaram à pergunta que mais temiam: eu fizera amigos? Após pigarrear, respondi com cuidado. Não exatamente. Não exatamente? O que isso quer dizer? Papai perguntou imediatamente. Ele e Greg fitavam-me com apreensão. Ainda é muito cedo e tivemos pouco tempo para conversar. Porém, simpatizei com uma garota que se sentou na bancada ao meu lado, e talvez eu tente conversar com ela ao longo da semana. Eles pareceram aliviados com a resposta e continuaram a fazer mais perguntas enquanto tomávamos nosso chá. Entretanto, eu não havia sido completamente honesta com papai e Greg. Era verdade que não tive muito tempo para conversar com os outros alunos no primeiro dia de aula. Mas não havia menina nenhuma com quem eu simpatizara. Não que eu não quisesse, pelo contrário, eu adoraria fazer amizades. Porém, ninguém se sentara ao meu lado na bancada e, nos poucos intervalos, sei que fui o assunto principal dos cochichos alheios, assim como o tempo todo fui a vítima de olhares curiosos e preconceituosos.
Mas eu me sentia em paz. Nada me faria desistir do curso e eu estava orgulhosa de mim mesma por isso. Com o tempo, sei que os alunos se acostumariam com minha presença e eu deixaria de ser o assunto principal. Estava pronta para aceitar aquele desafio e realizar meus sonhos, mesmo que meus companheiros de jornada não estivessem tão felizes assim por me ter ao lado. Livro da Vida. 7. Quanto mais eu vivia, mais eu queria viver. E quanto mais amava, mais queria amar. Assim como quando me refugiara no chalé. Quanto mais me escondia, mais queria me esconder, até deixar de existir. Eu podia ter um sorriso meio quebrado, marcado por todas as experiências ruins que tive e por cada queda que levei, mas ao menos eles eram sorrisos sinceros e existiam porque eu sentia que era amada. Capítulo 62. Mais tarde naquela noite, Greg acendeu uma pequena fogueira para nós, e conversamos enquanto assistíamos ao crepitar das chamas. Estou muito orgulhoso de você, sabia? Ele disse. Você é tão determinada e corajosa, e me faz querer ser uma pessoa melhor. Ser alguém que merece estar do seu lado. Sorri com aquela afirmação. Era impressionante como Greg conseguia sempre dizer a coisa certa no momento certo. Ele sempre sabia como usar as palavras de forma mágica e fazê-las atingirem meu coração, além de me fazerem abrir um sorriso. Impressionante também era o quanto eu o amava. O amor parecia aumentar um pouquinho com cada respiração e me dava até vontade de chorar de alegria, apenas de pensar que eu estava junto dele. Você preenche todos os espaços vazios da minha alma, falei, tentando fazer justiça às palavras maravilhosas que ele sempre me dizia, assim como ao imenso sentimento que cultivava por ele. Isso é lindo, Kat. Aprendi com o tempo e após passar por tantos momentos difíceis que a alma de qualquer pessoa não é intacta. Ela é fragmentada, dilacerada e rasgada várias vezes ao longo da vida. Ela é também cheia de espacinhos vazios, causados pelas dores e pela solidão. E você, Greg, completa cada um desses espacinhos vazios que há em mim. Eu só queria ter você mais perto. Não tem como ficar mais perto que isso, querida. Eu estou em você, e sei disso porque você também está em mim. Também a sinto em cada fragmento da minha alma, mesmo que jamais possa saber qual a textura da sua pele. Em seguida, virei de costas para ele e, com cuidado, ele pegou meus cabelos e os acariciou. Não sei por que nunca havíamos feito isso, aquela era a única parte de mim que não representava perigo. Com muito cuidado para não esbarrar em algum espinho, Greg penteou com as pontas dos dedos meus cabelos longos e dourados. Alisou e acarinhou os fios, e mais que nunca eu o senti bem junto de mim. Em mim, como tinha de ser, como sempre fora. Foi um momento tão mágico que senti até mesmo uma lágrima rolar por minha face. Uma lágrima do bem, um choro contido e feliz. Era um sinal enviado pela minha alma, um sinal de que ela se sentia completa. As feridas haviam cicatrizado, os cacos haviam sido colados, e todos os vazios estavam agora preenchidos. E se aquilo não era amor, nada mais seria. Conforme as semanas foram passando, eu me sentia cada vez mais cansada. Continuava a trabalhar no Roseiral algumas horas por semana, e no restante do tempo frequentava o curso de paisagismo, no qual ainda não fizera amigos e, aparentemente, jamais faria, a cuidar de Joaquim, conversar com papai, fazer meus desenhos a giz e ficar com Greg. A princípio, eu pensara que estava cansada devido à mudança de rotina e ao início do curso. Porém, logo vi que não era o caso. Eu me sentia fisicamente cansada e, com o avançar dos dias, essa sensação foi piorando. Algumas tardes, quando eu voltava para o chalé após o curso ou o trabalho, o ar me faltava e eu tinha de fazer bastante força para respirar. Escondi o máximo que podia de papai e Greg, mas estava aflita com a possibilidade de eles logo perceberem. Eu teria de contar para não pegá-los de surpresa. Temi que eles se preocupassem com minha saúde, mas, com o tempo, eu mesma me sentia amedrontada. Algo acontecia com meu corpo.
Num entardecer, enquanto voltava do roseiral, eu já havia tomado a decisão de conversar com papai e Greg a respeito de como me sentia, já que Greg voltaria ao chalé naquela noite, após alguns dias ausente na cidade. Encontrei uma borboleta monarca pelo caminho. Aquilo era algo bem comum, já que havia várias delas na região, mas, mesmo assim, o encontro com aquela borboleta foi especial. Diferente. Eu imediatamente me lembrei da borboleta monarca que tinha matado, sem querer, anos atrás, e de como fora ela quem me mostrara que a morte estaria sempre a um toque de distância da minha pele, assim como o amor sempre estivera. Considerando como eu me sentia mal nos últimos dias e não tinha bons pressentimentos quanto à minha saúde, pensei pela primeira vez que, talvez, a morte logo rompesse a barreira que nos separava. Nem mais um toque nos afastaria, a morte estaria em mim um dia. Como eu aprendera ao longo dos anos, havia beleza naquele pensamento também. Havia beleza na borboleta monarca de anos atrás e nesta que agora eu contemplava, na minha saúde e na ausência dela, porque às vezes é assim que tem de ser. Havia beleza na vida, desde o primeiro até o último suspiro. E havia beleza no toque final, aquele que nos separa da morte e do amor, e que um dia me obrigaria a fechar os olhos. 8º ato. Sonhos que se tornam fragmentos de vergonha. Capítulo 63. Greg preparou tudo para aquele dia. Separou os acolchoados para meu assento e também para o volante e subiu até o chalé com o carro de sua mãe. Papai já não tinha um veículo há um bom tempo, mas mesmo assim não havia motivos para que eu não aprendesse a dirigir, ainda mais se meu namorado insistia tanto para me dar aquelas aulas. Após me buscar na clareira do chalé, ele dirigiu pelas estradinhas de terra que ficavam nas adjacências da floresta, passando pelo roseiral e seguindo adiante, até encontrar uma estrada reta e com poucos buracos ou qualquer obstáculo que pudesse me atrapalhar. Pronta? Perguntou, fitando-me de forma divertida. Como nunca, respondi, saindo do veículo para assumir o banco do motorista, já com os acolchoados que Greg colocara. Com atenção e cuidado, Greg primeiramente me disse para que servia cada uma das peças e botões à minha frente, já que eu não tinha noção nenhuma daquilo, e depois de uma palestra de quase meia hora sobre o funcionamento do carro e algumas das partes que eu usaria instantaneamente para dirigir e também sobre segurança, ele permitiu que eu ligasse o veículo. Cuidadosamente, comecei a colocar em prática seus primeiros ensinamentos, sob os olhares apreensivos de Greg. Você não confia em mim? Indaguei, achando graça na forma como ele me olhava. Confio, mas... A primeira aula de direção pode ser um tanto desastrosa. Não permite que ele terminasse aquela frase e saí andando com o carro a baixa velocidade. Era mais fácil do que parecia a princípio e, após alguns minutos dirigindo por aquela estradinha reta e completamente deserta, eu já estava sorrindo, e senti que Gregory havia relaxado um pouco no assento ao lado. Aumentei um pouco a velocidade e comecei a rir, sentindo o vento bagunçar delicadamente meus cabelos. Era uma boa sensação. Nós dois rimos um pouco mais, talvez de alívio por eu estar realmente conseguindo fazer aquilo, ou talvez por nervosismo, não sei afirmar. Pisei no acelerador mais um pouquinho. Cuidado, Greg disse. Passado mais um tempo, já estávamos quase chegando próximos à entrada de uma chácara, quando ele disse: é melhor dar a volta, Kat, e refazer o mesmo percurso, para não corrermos o risco de dirigir onde pode haver moradores e trabalhadores. Sim, senhor, falei, zombando de suas expressões extremamente sérias, ao contrário de como sempre costumavam ser. Você quer que eu vire o carro para você? Claro que não. Não é apenas girar o volante. Vou fazer isso agora mesmo, está bem. Está bem, ele disse, voltando a ficar apreensivo. Claro que Greg não se conteve e, discretamente, tocou no volante ao mesmo tempo que eu, conduzindo-me enquanto eu fazia a curva. Cuidado para não encostar em meus espinhos sem querer, Greg. Como se quase tivesse se esquecido de que, se me tocasse por acidente, correria risco de vida, ele afastou as mãos.
Fiz a curva sem problemas e continuei dirigindo pelo mesmo percurso que acabara de traçar, agora na direção oposta. Greg continuava a me olhar com receio e a dar dicas de como dirigir. Aumentei mais a velocidade e troquei a marcha. Estava adorando aquilo, até comecei a cantar baixinho. Depois, pensando em como era especial dividir aquele momento com ele, perguntei: como você acha que seria se a gente se beijasse? Você realmente quer conversar sobre isso agora, Kat? Eu preferiria que você não perdesse a concentração na estrada. Apenas me responda. Vai levar alguns segundos. Por que você não me diz primeiro como acha que seria um beijo nosso? Está bem. Respirei fundo, absorvendo a energia e o calor daquele momento, em que eu sentia que podia tudo. Falei com um sorriso discreto nos lábios. Acho que seria leve como o bater de asas de uma borboleta. Continuei a olhar para frente, prestando atenção na estrada e controlando o volante. Meu coração batia rápido. Era um ótimo momento da minha vida, um belo momento para partilhar com quem se ama. E eu acho que seria como um pedacinho do céu, Greg disse, fitando o horizonte através do vidro do carro. Você se lembra das nuvens que costumamos observar do alto do cânion? Em como elas se movem e mudam completamente o cenário em uma questão de poucos instantes. Claro que eu me lembrava. Lembrava-me de cada dia que passamos juntos, de cada caminhada na mata e de cada tarde em que nos sentamos juntos para ler, descansar ou conversar sobre a vida, fosse à beira do Lago Vermelho ou no topo do cânion. Também me recordava das nuvens, que pareciam quase ao alcance das nossas mãos quando estávamos lá em cima, e como elas se moviam, pintando o céu como se ele fosse um quadro, dando vida a ele, como se seu movimento fosse uma dança, daquelas que a gente jamais quer interromper. Greg me fazia sonhar de olhos abertos. Acho que seria assim se nos beijássemos, ele continuou a dizer, como o céu, mudando, se movendo, se agitando e, então, se tornando suave e claro de novo. Eu sorri, e ele completou: mas você sabe que eu não preciso te beijar para me sentir no céu ao seu lado, não sabe? Concordei, sentindo que meu coração explodiria de alegria. Aumentei um pouquinho mais a velocidade e percebi que Greg tinha pressionado as mãos contra o banco no qual estava sentado, demonstrando que ainda não se sentia confortável comigo ao volante ou com a velocidade, mesmo que ela ainda estivesse consideravelmente baixa e que eu estivesse dirigindo sem dificuldade alguma. Não sei como aconteceu o que veio a seguir. Não faço ideia de onde ela saiu e de como eu não a havia visto antes. Só sei que eu sorria naquele instante, pouco antes da minha visão se tornar trevas e dúvidas e pânico. Uma vaca invadira a estrada e entrara bem na frente do carro. Pisei rapidamente no freio, tentando fazer com que não batessemos contra o animal. Ouvi Greg gritando ao meu lado e, em seguida, tudo ficou escuro e eu não senti mais nada. Capítulo 64. Kat. Greg gritava e se desesperava ao meu lado. Eu não perdera a consciência por completo, mas assim que o airbag fora acionado, ele evitou que o impacto da colisão com a vaca me afetasse, contudo, bloqueou temporariamente a entrada de ar em meus pulmões e eu me desesperei. Foi como se o mundo, de um segundo para o outro, tivesse deixado de existir e eu estivesse mergulhada no meio do nada. Logo em seguida, meus espinhos perfuraram o airbag, e fui capaz de puxar ar para dentro dos pulmões. Mas o desespero se tornou maior quando o ar não chegou lá. Eu fazia força para inspirar, mas ele faltava, sufocando-me cada instante mais. Senti a ponta de meus dedos tremerem. Agarrei-me ao volante paralisado à minha frente, e concentrei-me em respirar com força. Um pouco de ar começou a invadir meu corpo, mas ainda não era suficiente. O sufoco apenas tinha diminuído e não ido embora, e a dificuldade para respirar me assustava. Greg gritava ao meu lado. Aparentemente, a batida fora leve e ele não se machucara, porém fitava-me com medo estampado no rosto. Percebi que ele queria me balançar, chacoalhar, fazer com que eu conseguisse respirar melhor, mas não podia encostar em meus espinhos.
Em meio aos seus gritos, logo percebi que ele telefonava para a emergência e dava nossa localização. Tudo que lembro depois disso foi que tive que subir sozinha na maca, já que ninguém podia me carregar, e, ainda com dificuldade para respirar, senti quando colocaram um tubo fino nas minhas narinas e, em alguns instantes, comecei a me sentir melhor. Antes, a visão estava embaçada e eu sentia como se o mundo estivesse invertido e confuso. Escuro e sem ar. Aos poucos, as cores e a vida foram se normalizando e eu agradeci aos céus por ser capaz de respirar novamente. Greg estava sentado ao meu lado fitando-me com apreensão, enquanto a ambulância deslizava pelas ruas. Antes de falar com ele, pensei por um instante no que acabara de acontecer. Uma vaca tinha invadido a estradinha de terra na qual eu dirigia. Mesmo tendo pisado de leve no acelerador algumas vezes, ainda dirigia a uma velocidade baixa, portanto, a colisão não fora grande. Mas fora o suficiente para acionar os airbags. Senti-me sufocada em uma fração de segundos, e quando voltei a conseguir respirar, já não era capaz. Reconheci aquela sensação. Em menor escala e de forma menos assustadora, eu já a sentira antes. Vinha sentindo há alguns dias sempre que caminhava mais do que devia ou subia algum morro na volta da escola de paisagismo ou mesmo do Roseiral. Sempre que precisava me abaixar e levantar repetidas vezes para cuidar das rosas. Sempre que tentava me exercitar junto de Joaquim na clareira. Era por isso que eu tinha evitado caminhar com Greg ou papai nos dias que haviam se passado. E era por isso que eu deveria evitar não apenas situações que exigiriam fisicamente de mim, mas também situações mais emocionantes ou que me deixassem nervosa. Aquele pequeno acidente de carro apenas confirmara minhas suspeitas e me fizera sentir raiva de mim mesma por ter adiado tanto para contar isso a Gregory e ao papai. Alguma coisa errada estava acontecendo comigo. Eu estava doente. Capítulo 65. Caminhava lentamente pela clareira ao lado de Joaquim. Meu cavalinho, como sempre, entendia que eu não estava bem e diminuía o próprio passo para acompanhar meu ritmo. Fitei-o por alguns instantes. Meu menino, você está tão maduro. Tive que engolir o choro. Era duro encarar aqueles que eu amava em tempos difíceis, em que aprende que a vida é tão efêmera e que cada instante vale mais que ouro. Tudo podia ser tirado de mim. Você sempre me compreendeu e ficou do meu lado, não é? Parece que foi ontem que nós o recolhemos e adotamos. Você é minha família, Joaquim, e eu o amo muito. Em resposta, ele soprou com força o ar das narinas e balançou suavemente a crina, silenciosamente dizendo que compreendia o que eu dizia. O tempo realmente passara rápido demais. Pensei em quantas vezes havíamos caminhado juntos e brincado na clareira quando eu tinha mais saúde. Apesar de já estar com uma idade avançada, ele continuava um lindo cavalo. Seus olhos continuavam puros e sinceros, como na primeira vez que o vi, e mostravam-me o quanto ele me amava. Uma semana se passara desde que eu voltara do hospital após o pequeno acidente enquanto aprende a dirigir, o que não voltaria a fazer tão cedo. Eu realmente estava com problemas respiratórios e precisaria de mais alguns exames, que faria nos dias a seguir. Após minha respiração normalizar naquele dia em que cheguei ao hospital, o médico fez questão que eu passasse a noite lá. Gregory e papai não saíram do meu lado por um segundo sequer, e tenho certeza que, mesmo que eu tenha cochilado por alguns momentos entrecortados, nenhum deles pregou os olhos naquela noite. Agora que eu estava de volta ao chalé, eles finalmente concordaram que eu podia dar uma volta na clareira com Joaquim, desde que andasse a passos curtos e lentos e me mantivesse no campo de visão deles, que me observavam de casa. A bronca por eu ter escondido que não me sentia bem já fazia algum tempo veio, mas não foi tão grande assim. Claro que papai disse que, quando estamos doentes, quanto mais cedo o diagnóstico for feito e o tratamento iniciado, mais chances temos de recuperação. Porém, o susto tinha sido tão grande e a preocupação dele e de meu namorado tão intensa que eles logo pararam de focar no que acontecera para se preocuparem com o que estava por vir.
Ambos encheram os médicos de perguntas e marcaram pessoalmente os exames solicitados. Em poucos dias, eu teria terminado todos e finalmente saberia o que vinha causando minha fadiga e dificuldade respiratória. Obviamente estava aflita, mas podia jurar que os homens da minha vida, papai, Greg e até mesmo Joaquim pareciam ainda mais nervosos. Pensando nisso, enquanto me deslocava vagarosamente sobre a grama, lembrei-me do outro homem da minha vida. Sim, ele seria um homem agora, depois de tantos anos. Meu grande amigo Mika. Seus pais jamais responderam aquele e-mail, se é que realmente fossem seus pais. E eu continuava a me perguntar por que ele se fora para não mais voltar. Eu precisava tanto de sua amizade naquele momento frágil da minha existência, em que respirar já não era uma certeza. Capítulo 66. Desde o sonho conturbado e constrangedor que tivera com Greg um bom tempo atrás, jamais voltara a sonhar com ele. Sempre prestei bastante atenção aos meus sonhos, pois, principalmente quando pequena, eu sonhava que não havia espinhos sobre minha pele. E eu tocava as pessoas, abraçava e beijava meu pai e até mamãe, mesmo que só tivesse visto sua face por meio de fotografias. Tocava os animais e cavalgava sobre Joaquim sem medo de feri-lo. Era libertador. Conforme fui crescendo e me sentindo mais acorrentada à minha condição, parei de ter sonhos lindos e sem espinhos, e em todas as vezes em que sonhei, minha pele era exatamente como na realidade, repleta dos espinhos venenosos. Na noite anterior ao dia em que faria os exames conclusivos, eu sonhei que me afogava e que os espinhos me acorrentavam. Estava mergulhada em um mar azul escuro, lodoso, sem fim, e afundava cada vez mais à medida em que o ar me faltava. Eu sentia a vida ser drenada de mim. Era desesperador, mas era também um alívio, pois eu ansiava para ver o que encontraria do outro lado, saber se também teria espinhos lá ou se o céu seria como nos meus sonhos de infância. Foi então que meus espinhos começaram a crescer. Cada um deles se alongou e deu voltas ao redor do meu corpo, alcançando meu pescoço e me enforcando. Os espinhos garantiram que o ar, que já não me alcançaria, fosse embora ainda mais rapidamente. Uma sombra surgia à superfície distante daquele mar sem fim. Eu a contemplava, pequenina e solitária, a espreitar-me de longe, enquanto a vida me deixava. Reconheci aquela silhueta. Era Gregory. Nem ele nem seu amor poderiam me salvar, trazer de volta o ar para mim, e eu sabia que estava tudo acabado. Aquele era o adeus ao mundo e aos que amava. O amor de Greg havia me trazido nova vida e uma nova forma de ser feliz, e me acompanharia para sempre. Mas não poderia me tirar daquele mar de sufocamento, não seria capaz de tirar os espinhos que apertavam meu pescoço com força. Isso não fazia o nosso amor pequeno. Pelo contrário, fazia dele humano. Era um amor tão grande que me fez temer a morte, e era isso o que tornava aquele adeus tão significativo. Era meu último suspiro e eu o queria sentir daquela forma, fitando Gregory ao longe. Contemplando sua beleza, que era toda a beleza da vida para mim. Não doeu morrer. Após o sufoco, que durou alguns minutos, reinou o silêncio. Todo o silêncio e a ausência de cores e movimentos preencheram meu mundo. Mas eu não estava vazia, pelo contrário, sentia-me repleta. E meus olhos se abriram. Eu estava mais uma vez ofegante. Coloquei meu aparelho respiratório e deixei o ar invadir meus pulmões. Estava acordada. Estava viva. Os espinhos continuavam a recobrir minha pele, mas tinham o tamanho normal de sempre. Nenhum deles ousava se espichar e me apertar o pescoço com força bruta. Greg e papai aproximaram-se imediatamente, perguntando ao mesmo tempo como eu me sentia. Meu pai aparentemente estivera vagando pela casa. Chegara muito rápido ao meu quarto e, pelo que percebi, não tinha feições de quem acabara de ser despertado. Gregory, por sua vez, dormia em um colchão ao pé da minha cama. Eles sempre revezavam quem passaria a noite ali comigo, para garantir que eu não ficaria sem ar durante o sono. Tranquilizei-os e pedi que voltassem a dormir, dizendo que estava bem.
Quando tornaram a apagar as luzes, escutei os passos de papai indo e vindo na sala. Eu também não voltaria a dormir. Não porque estivesse com medo de ter mais pesadelos, mas porque queria tirar da vida cada segundo que ela podia me dar. Dormir era como perder tempo, e eu já não queria me dar esse luxo. A voz de Greg quebrou o silêncio da noite, sem aviso. Kat. Sim. Estou com medo. Livro da vida. 8. Sentia-me tão idiota por um dia ter pensado que a alegria podia ser real. Quem eu estava tentando enganar? Havia uma taverna em algum lugar das colinas. Nunca tinha ido até lá, mas já ouvira boatos de alguns caçadores e aventureiros que iam para o local para afogar as mágoas em um copo de uísque. Talvez eu devesse fazer isso. Talvez devesse me preparar melhor para o que estava por vir. Sentia tanto medo. Havia esperado tanto por momentos alegres, mas agora sentia que eles eram lentamente tomados de mim pela vida. Era algo realmente doloroso. Seria esse o efeito do tempo em cada um de nós? Ou a alegria apenas era impossível para alguém como eu? Meus espinhos a afastavam também? Não tinha essas respostas, mas sabia que algo estava errado bem dentro de mim. A gente sempre sente o que está por vir, mas, às vezes, a vida consegue surpreender e deixar tudo ainda mais difícil. Doía tanto ver a breve felicidade, talvez até mesmo irreal, afastando-se. O pior de tudo era pensar que quando ela realmente se fosse, eu teria de conviver com o aroma adocicado que ela deixara em meus dias. A alegria fizera questão que eu tivesse um vislumbre de como ela era só para que eu soubesse o que estaria perdendo. Capítulo 67. Como ninguém mais daquele chalé conseguiu dormir depois que acordei ofegante de meu pesadelo, ficamos todos prontos antes da hora. O primeiro exame estava marcado para as 9 horas da manhã e, embora tivéssemos que descer até a cidade, ainda assim estávamos muito adiantados. Enquanto Greg levava Joaquim para um rápido passeio e papai arrumava algumas coisas na cozinha, tentando se distrair, resolvi ligar rapidamente o computador e checar meus e-mails. Os professores de paisagismo estavam me enviando material para estudar em casa, além de pedirem trabalhos e relatórios, já que eu não podia mais frequentar as aulas. Odiava aquilo. Já tinha estudado em casa por tantos anos. Estava gostando de frequentar a escola, mesmo que ainda recebesse olhares curiosos e até de repulsa e não tivesse feito amigos. Ainda assim, gostava da sensação de estar numa sala de aula, e aquilo fora tirado de mim. Muriel também fora bastante compreensiva quando papai lhe explicou a situação e disse que eu não poderia mais trabalhar por tempo indeterminado. Sua conversa com ela acontecera no mesmo dia em que ele fora até a fazenda onde vivia o dono da vaca que causara o acidente. O animal tivera atendimento veterinário e estava bem. Era muito forte e a colisão não havia sido tão intensa. O dono da vaca, assim como Muriel, lamentou muito saber sobre minha saúde. E eu lamentei todos os momentos que perdi junto das rosas. Meu trabalho me fazia muita falta e eu confesso que me sentia até um pouco perdida longe das flores. Abri meus e-mails e vi mais alguns recados de professores e arquivos para estudar. Como havia várias mensagens na caixa de entrada, quase deixei de notar aquela pela qual tanto tinha esperado. Os pais do menino que vivia no leste da Europa e que, assim como eu, era feito de espinhos, haviam finalmente me respondido. Talvez até o próprio menino respondera à minha mensagem. Eu não saberia se não clicasse e lesse o conteúdo. Meus dedos tremiam e eu mal conseguia clicar no local certo. Com o coração quase paralisado em meio à tormenta de pensamentos e sentimentos que me envolvia, li. Querida Kat. Desculpe a demora para responder, ainda é muito doloroso falar sobre isso. Lembramo-nos de seu pai e de como ele falava com carinho de você. Ficamos felizes ao saber que você está bem e que nos escreveu. Porém, é impossível que você tenha conhecido nosso filho. Ele nunca deixou a cidade em que nasceu. Sentimos muito ao lhe dar essa notícia, mas o Mikhail faleceu há pouco mais de 8 anos.
Ele era uma criança amável e nunca deixou que os espinhos lhe impedissem de sorrir. Temos certeza de que vocês seriam bons amigos caso tivessem tido a chance de se conhecer. Mande nossas saudações a Rubens. Desejamos que a vida lhe conceda sempre sabedoria e paz. Capítulo 68. Mikhail nunca havia deixado o leste da Europa. Falecera há cerca de 8 anos. Em meio àqueles pensamentos e frases que rodopiavam em volta de mim, ouvi papai se aproximar. Kate, vamos. Acho melhor irmos com um pouco de antecedência, para chegarmos com calma ao hospital. Hospital? Ah, sim, os exames. Aqueles que me diriam por que eu sentia a vida me deixar um pouquinho mais a cada dia. O mundo todo rodopiava quando desliguei o computador. Eu mal podia sentir minhas pernas. Eu, papai e Greg aguardávamos sentados na recepção do setor de diagnóstico por imagem do hospital. Já fazia quase 1 hora desde que eu terminara o último exame, mas o médico pedira que esperássemos ali mesmo, pois solicitara que adiantassem os laudos. O Dr. Jacques, que cuidava de mim desde o dia do acidente de carro, havia explicado que normalmente os laudos dos exames de imagem demoravam horas ou até mesmo dias para saírem oficialmente, mas dadas as condições da minha situação, ele pedira que adiantassem os resultados, para falar conosco antes de voltarmos ao chalé. A pedido de sua secretária, fomos conduzidos para sua sala. Era ampla e muito branca, repleta de esqueletos e imagens ósseas nas paredes, além de uma prateleira repleta de livros. Ele providenciara uma cadeira extra para que todos pudessem se sentar e, segundo suas expressões entregavam, era melhor estarmos sentados para ouvir o que ele tinha a dizer. Fitei-o por um breve segundo enquanto me sentava sobre um acolchoado que carregava para todos os cantos para recobrir assentos. Era um homem já envelhecido e com poucos fios de cabelo. Sua pele era rosada e seu nariz adunco, e ele tinha olhos muito cansados. Respirando fundo, falou. Kate, você é um desafio em minha carreira, confesso que estou completamente perdido em seu caso. O que isso quer dizer, doutor? Apesar de sua doença ser rara, Kate, como você sabe desde o princípio, algo inédito aconteceu. E temo que não seja algo nada bom. Por favor, Dr. Jacques, diga-nos o que está acontecendo, pediu papai. Sim, para evitar que a angústia de vocês 3 se prolongue, vou falar de uma vez o que os resultados das radiografias torácicas e da ecocardiografia mostraram. Greg suava ao meu lado, embora não estivesse quente, e nenhum de nós piscou até que o doutor terminasse de falar. Os espinhos da Kate, como vocês todos sabem, são deformidades epidérmicas. O coração, por outro lado, é um órgão muscular. Inusitada e estranhamente, as imagens mostram que alguns espinhos estão começando a nascer no coração da Kate. Naquele instante, eu fui transportada de volta para meu pesadelo daquela noite. Aquele silêncio mortal, a ausência total de cores e movimentos. A vida sendo lentamente sugada de mim. Se esvaindo, desvanecendo. Minha alma sendo sugada do corpo. E tudo o que eu sentia era o amor que havia construído na vida. Ele me acompanhava. Por muito tempo, fiquei naquela inércia. Não ouvi nada, não falei uma palavra sequer, nem mesmo consegui distinguir qualquer imagem ou pessoa à minha frente. Tudo era abstrato e fugaz. E a vida era de uma efemeridade que doía. Em meu peito, espinhos cresciam e me matavam. Silenciosamente, pouco a pouco. Mas a ironia é que eles matavam só a casca, o músculo, a vida. Não matavam o que eu tinha por dentro. Os sentimentos, os sonhos, as vontades. Depois de um tempo que não sei mensurar, tornei a permitir que as imagens ao meu redor ganhassem foco. Eu estava deitada numa cama de hospital. Não sabia dizer como tinha ido parar lá, nem o que acontecera desde a notícia que recebera do Dr. Jacques. Momentos da minha vida eram um borrão, e eu percebi que estava chorando. Kate, era papai que estava ali, ao meu lado, velando meu sono. Percebi que ele também chorava. O que aconteceu? Perguntei com a voz falhando.
Você entrou em um estado de transe, um tipo de choque, quando o doutor disse. Ele interrompeu a frase, como se falar fosse tornar aquela situação ainda pior. Quando ele deu a notícia, você teve falta de ar novamente e foi trazida para o quarto. Quanto tempo faz? 3 horas. Você viu, papai, viu as imagens, as radiografias? Ele concordou com a cabeça, deixando que mais lágrimas rolassem. Eles estavam lá, não estavam? Os espinhos? Perguntei, já ciente da resposta. Estavam, sim, filha. Claros, finos e pontudos, como os da sua pele. Eu estou morrendo, falei para mim mesma. O doutor disse quanto tempo eu tenho. Não, Kate, não é possível afirmar. Eu e o Greg conversamos com ele depois que você dormiu. Infelizmente, não há informações ou registro de que isso tenha acontecido com qualquer outra pessoa no mundo. O Dr. Jack e sua equipe não têm ideia de como os espinhos nasceram no seu coração, já que não é um órgão epidérmico, mas tudo o que sabemos é que eles estão lá e não há nada para se fazer. Nada. Nada, minha filha, nada. A cirurgia seria arriscada e ineficaz, visto que são muitos espinhos e alguns ainda estão crescendo. Tampouco há tratamento. Como você sabe, sua condição é rara, e todas as pessoas que já a apresentaram morreram ainda jovens, por diversas razões. Mas nunca ninguém teve espinhos no coração. Acredite, filha, ele disse, assoando o nariz, enquanto ainda chorava copiosamente, se houvesse qualquer coisa que pudesse ser feita, nós faríamos. Eu sei. Filha, se eu pudesse, eu trocaria de lugar com você. Nós choramos por muito tempo. As lágrimas eram inevitáveis perante nossa impotência naquela situação. Não havia nada que pudesse ser feito, apenas esperar. Segundo papai, Greg estava dando uma volta no hospital para esfriar a cabeça. Ele ficara muito agitado e tivera medo de me deixar nervosa quando eu acordasse. Então, em algum momento do meu choro junto de papai, vi com os cantos dos olhos quando Gregory entrou no quarto. Aproximando-se vagarosamente, pude notar que ele tremia, e que me olhava de forma diferente. Com ainda mais amor, se isso fosse possível. Papai se afastou e permitiu que ele chegasse bem do meu lado. Greg, meu coração tem espinhos, eu não sei o que pensar. Você, meu amor, é única no mundo. Na vida e na morte, falei por entre as lágrimas que nos acompanhavam. Até que a beleza nisso. Você me mostrou o quanto a vida é linda, Gregory. Minha morte também será única.